Alô, amigos, mais uma vez o programa Sustentabilidade abrindo as portas para a informação ligada à tecnologia educacional. E hoje uma empresa que vem se destacando de forma brilhante no cenário brasileiro, que é a Gaia, uma empresa de inovação de tecnologia educacional, uma EdTech, portanto, que tem no Bruno Trivelato o seu mentor e responsável pela gestão, produção e desenvolvimento de novos negócios. Bruno, muito grato por nos receber. Poxa, Gravite, eu que agradeço, que é uma honra estar aqui com vocês, dando essa entrevista, contar um pouquinho da nossa história. Bom, primeiro explica o que é uma EdTech, né, para o nosso público, e o papel da Gaia nesse cenário. Legal, maravilha. Cara, uma EdTech nada mais é do que uma empresa de educação com tecnologia. Então, à medida que a tecnologia foi desenvolvendo, né, foi tomando os espaços, isso foi entrando em todas as áreas, né, da nossa indústria, dos nossos serviços. Então, quando a gente fala em educação, isso não é diferente. Então, a gente tem muita empresa de educação que cria conteúdo didático online, muitas que fazem sistemas de apoio à gestão, apoio ao professor, apoio ao aluno, apoio aos pais, né? Então, a gente tem uma infinidade de empresas hoje na área de educação, e aí elas são esse conjunto de edtechs. E a Gaia, ela está dentro desse grande conjunto, hoje atuando na criação de conteúdo, né, diretamente para o estudante, para o jovem, tá? Perfeito. Vocês foram escolhidos como uma empresa, uma startup, dentro de um grupo de aceleração da Fundação Getúlio Vargas, é isso? Isso, a gente saindo da USP, né, a gente terminou um ciclo de incubação aqui dentro da USP, e a gente entrou num programa de aceleração. Veio um funil aí de mais de 600 empresas, a gente foi uma das 6 destaques nesse programa, a gente acabou recebendo um prêmio, e a gente está no processo de mentoria, uma consultoria especializada, né, desse programa, que é o LabNIP, é um programa para negócios de impacto. Acho que é até legal comentar um pouquinho, né, o que é um negócio de impacto. Sim, A sim. Gaia, além de ser uma edtech, ela é um negócio de impacto. E o que é isso? É uma empresa que nasce com um propósito, uma intencionalidade de resolver um problema socioambiental. Então, no nosso caso, qual que é o problema socioambiental que a gente busca resolver? A gente quer democratizar o acesso a uma educação tecnológica e científica de alta qualidade. Então, a gente trabalha na nossa estrutura de custos, na forma como a gente cria os nossos produtos, para que eles sejam acessíveis a um público de baixa renda, tá? Então, esse programa de aceleração é feito para negócios de impacto, e a Gaia teve essa conquista, né? Foi uma conquista de todos nós aqui, dos 3 sócios, né? Meu, da Renata, do Flávio, e hoje a gente está com eles nessa rede, que é operacionalizada, né, pela a Banca, que é uma instituição da Zona Sul, que trabalha dentro das periferias, também desenvolvendo negócios, articulando empreendedorismo, e com apoio também da FGV, com investimento da própria Fundação Tite Setúbal, da Arimax, do Instituto Humanize, acho que o próprio fundo Azequest também teve uma participação. Então, é uma equipe muito boa. Foi a 5ª edição já do programa, eles estão rodando uma outra edição agora para negócios do Norte e Nordeste. Então, para a gente foi uma felicidade assim, participar desse programa e ainda mais ter um reconhecimento como um dos 6 destaques. Então, que mostra que a gente tem grandes diferenciais nesse mercado, né? Isso também, para vocês, é legal porque vocês mergulham num ambiente de empresas que estão com os mesmos objetivos, né? Há uma troca de aprendizado, né? Que você está num cenário de todo mundo buscando o mesmo ideal, digamos, socioambiental, né? Com certeza. Você matou a charada, você foi preciso aí, porque essa rede, além de você ter outras edtechs também que você pode trocar, você agora conhece outros negócios que têm essa mesma intencionalidade, as mesmas preocupações, os mesmos valores. E é fundamental na hora de você buscar parceria. Que uma empresa, quando está começando, como a nossa, precisa de muito parceiro, precisa se fortalecer, trocar figurinha, achar gente que vai complementar uma habilidade que a gente não tem, ou uma competência que a gente não tem. E a gente tem um exemplo concreto, que a gente conheceu um parceiro, o Buiu, que é o cofundador, junto com a Elisa, do Projeto Viela, que eles têm um negócio de impacto que atua com jovens e crianças
em estado de vulnerabilidade lá na Zona Sul, trabalhando cultura, leitura, esporte. Então, tirando essa molecada da rua, trazendo para um espaço seguro, dando educação, dando formação. E a gente se conheceu lá, e eles falaram: Bruno, Renata, Flávio, eu quero pegar o trabalho de vocês, que vocês já estão fazendo com escolas hoje, trazer aqui para a nossa comunidade, aqui para o Jardim Ibirapuera. Eu quero que as nossas crianças tenham isso, para que elas tenham uma perspectiva maior no futuro de empregabilidade, de oportunidade. Então, a gente está desenhando um projeto piloto para atender mais de 100 crianças lá no Jardim Ibirapuera, no próximo semestre. Então, eu acho que foi uma conexão muito forte de parceria nesse programa. Legal. Bom, antes de você explicar os seus produtos que você pode disponibilizar, tá? Já mande um convite para o Buiú, né? Tá? Para que ele nos conceda uma entrevista em breve, para a gente colocar no ar aí esse conteúdo dele também, que deve ser muito bacana. Tá? Poxa, com certeza, com certeza. Tá. Fala um pouquinho, então, dos produtos que você disponibiliza, quem que pode acessar, para quem se destina. Legal, maravilha. Você vê, eu falei então, poxa, Bruno, vocês querem democratizar o acesso a uma educação tecnológica e científica. O que é isso? Como é que vocês fazem? Né? Tem muita gente fazendo isso também. Então, a Gaia, a gente está olhando, acho que o termo mais atual, a gente está olhando a jornada de inclusão produtiva da criança, do jovem, né, de periferia, no mercado de trabalho. Então, é um olhar de 8 a 10 anos ali. Qual que é o problema que está por trás disso? A gente vê que no mercado de TI existe muito emprego, muita vaga e pouco profissional qualificado, tá? A gente olhando para esse problema fala, tá, como é que eu posso contribuir? A gente optou por atuar no início dessa jornada, então trabalhando com crianças e jovens de 7 a 15 anos, dando uma formação que inspire esse jovem, que faça com que ele olhe para a tecnologia como algo que ele pode se apropriar, que ele pode fazer parte daquilo. Ele pode usar como uma ferramenta para ele se desenvolver, que é uma coisa divertida, que ele pode criar, resolver problemas com isso, tá? Então, a gente entrega essa formação, esse despertar de interesse no modelo de curso livre, no modelo de oficina, no modelo de projeto personalizado, um parceiro, tá? Então, aí a gente geralmente desenha um curso, quando a gente vai falar, por exemplo, do produto feito para empresas apoiarem ou para executar junto com institutos e fundações, a gente desenha uma formação, um curso de 6 meses, 12 meses, para desenvolver um conjunto de habilidades que pode ser desde uma alfabetização tecnológica, ensinar a criança ou jovem a ligar um notebook, a usar ferramentas básicas de produtividade, como um PowerPoint, uma planilha, usar um computador. Você quer dizer que isso é customizado, então? Sim, né, esse tipo de projeto para institutos e fundações, áreas de responsabilidade social de empresas, é um projeto que a gente faz personalizado. Tá? Sim, então, sim. Esse é um produto da Gaia que a gente tem hoje. Tá? Então, atende multinacionais, fundos e outros parceiros. E do outro lado, a gente também está dentro de escolas, que é um lugar onde a gente aprende muito com professores, com os próprios pais e as mães dos alunos. E aí, nesse caso, a gente tem alguns modelos. Eu posso vender diretamente para a escola, com a mensalidade do aluno no curso livre. Então, o aluno faz um curso. Qual é o valor da mensalidade? A gente tem mensalidades que giram em torno de R$ 89 por mês, seria o ticket médio. Tá? Isso está alinhado aí com a nossa estrutura de custo e com o público que a gente quer atingir. Sim. A gente também tem alguns ideais para ter um ticket um pouco mais alto para fazer, por exemplo, um modelo que a gente quer fazer muito, que é de financiamento cruzado, onde, por exemplo, eu tenho, a cada 3 pagantes, eu consigo dar uma bolsa para um estudante de uma escola pública, por exemplo. Tá? É um modelo que a gente deve testar no próximo semestre. Bem Yunus, então, isso. Exato. Bem Yunus, né? Exatamente. Exatamente. Sim. Grande Yunus aí, né? Então, eu acho que a gente tem esses produtos, então, desde cursos, formações de longo prazo, cursos livres que a gente trabalha dentro dos colégios, das escolas, e isso pode acontecer tanto presencial quanto
totalmente remoto. Então, a gente tem um material didático próprio da Gaia, um kit de robótica, né? Então, acho que é legal dizer que parte desse método de despertar o interesse é usar a robótica educacional como uma aliada para despertar o interesse do jovem. O Então, que quando é ele pega um robô... robótica educacional? Me dá um exemplo aí. Perfeito. A robótica educacional, né, no conceito que a gente trabalha aqui nas edtechs, nada mais é do que você usar o conceito de pequenos robozinhos, onde você consegue montar e criar aquilo de uma forma educativa. Então, por exemplo, eu vou montar um carrinho autônomo que anda sozinho. Eu tenho peças mecânicas, eu tenho roda, eu tenho chassi, eu tenho a lanterna, eu tenho, por exemplo, um sensor que o carro vai usar para detectar se tem uma parede na frente dele. E aí eu trabalho um conteúdo com esse jovem durante o processo de montagem, de criação desse carrinho. Então, vamos trabalho em equipe, ele vai aprender a mexer com conceitos básicos de mecânica, de elétrica, programação, então entra muito forte. Como é que você controla, né, esse Você carrinho? quer dizer que seus alunos podem construir pequenos robôs? Exatamente, Você exatamente. tem algum aí aí pertinho ou não? Olha, eu tenho aqui o nosso Pode, Arturito, deixa eu pegar aqui. pega. Se dá para focar na câmera, mas, por Dá. exemplo, aqui ele é um robozinho feito em material sustentável, né, reciclável aqui, uma madeira reciclável. E aí eu tenho motores, tenho as rodinhas, né? A gente tem, por exemplo, um controle que o estudante vai usar para controlar ele aqui, nesse caso, desse robô em específico. Ele sai andando. Ele anda, então isso também você pode acoplar um sensor para que ele se locomova sozinho. Dá para você colocar, por exemplo, uma escova embaixo dele para ele simular um aspirador, né? Sim, Um limpador sim. de ambiente. E os seus alunos Então, podem comprar essas partes e peças e você os ajuda a montar, é isso? isso faz parte do kit, né? Esse kit é um conjunto de peças que a gente entrega, né, diretamente para o aluno. Então, tem o kit individual, que eu, quando eu trabalho somente, muitas vezes no remoto, né? Ou tem escolas que preferem, Bruno, eu quero que cada um tenha o seu material. Beleza, cada um tem um conjunto de peças que a gente entrega para ele para fazer essa montagem. E aí ele pode pintar uma parte do material, ele pode montar de um jeito que ele quiser. Então, tem uma parte muito criativa nesse processo. Sim, sim. E deve ser também uma forma de usar o aspecto lúdico, né, para desenvolver outras habilidades que sejam potenciais de um jovem, de uma criança, e que a gente às vezes não consegue descobrir, né? Quer dizer, em contato com essas partes e peças, vou pintar, não vou pintar, vou fazer e tal, aí abre um cenário que não dá para medir, né? Para onde vai isso, né, Bruno? Com certeza, com certeza. E aí, uma coisa interessante, Mangraviti, é que nesse processo de contato com a tecnologia de um jeito divertido, Uhum. você descobre muitos talentos que poderiam estar escondidos ali porque não tiveram a oportunidade de ter Sim, contato. sim, Porque estudava numa escola onde isso não chegava, porque era muito caro. sim, sim, Então, o nosso papel é reduzir o custo desse tipo de tecnologia, sim, de material, para sim, chegar no maior número de sim, pessoas possível. sim. E descobrir o E mais rapidamente possível o potencial, né? com certeza. E aí a gente está falando numa cadeia de valor. Eu estou Sim, falando em pegar esse jovem, essa criança, desde cedo, sim, manter ele por perto, e quando ele já estiver numa fase de fazer um estágio, fazer um programa de jovem aprendiz, eu já sim, consigo casar ele com uma empresa, uma multinacional, sim, né? Então, até é muito legal a gente falar de uma parceria que a gente está estabelecendo, sim. um hub de inclusão produtiva, que é o Meu Futuro Digital. Então, é um grupo feito por CEOs, CIOs de multinacionais, que se juntaram justamente para atacar esse problema da falta de empregos no mercado de tecnologia da informação. Sim. Então, eles estão Você não trazendo... tem ideia o que está surgindo na minha cabeça aqui de. Você está falando isso, eu estou aqui localizando quem são os também malucos, né? Que Sim, gostariam de usar isso, né, Bel? A própria CISPRO, né, Bel? Colocar talvez, eventualmente, isso em contato com algumas empresas, sem dúvida nenhuma, tá claro, muito, muito sim. legal.
Um dos patrocinadores, né, do que o Meu Futuro Digital tem ali no seu ecossistema, você tem Microsoft, você tem a AWS, a Vanad, várias empresas de tecnologia que precisam muito de pessoas qualificadas, e isso não é um problema que você resolve de um dia para o outro, de um ano para o Sim, outro. lógico, lógico. Então você tem que pensar em cadeia. Tem até um exemplo que é interessante da gente pensar num jogador de futebol. Como é que você acha um Neymar? Você precisa ter uma seleção de Desculpa base. te interromper, mas é Uhum, que veio na minha cabeça exatamente uma coisa parecida com o esporte, uhum, considerando o mercado americano, que o Maguila, que foi um boxeador, para quem não sabe, que está muito mal, por sinal, de saúde, etc. e tal, era leão de chácara de uma boate, tá? De um lugar. E o Luciano do Vale, falecido, um grande jornalista, descobriu um cara que era um gorila, literalmente, o apelido era Maguila, né, do uhum, desenho, e fez o cara disputar um título mundial. Né? sim, Mas ele começou aos 20 e poucos anos. uhum. Né? O Mike Tyson estava numa igreja brigando com os amiguinhos. Né? Um cara olhou aquilo e falou: pô, preciso botar esse moleque para dar murro em saco de areia, pô. Né? Sim. Então, com 7 anos, pegou o cara e colocou e virou aquela fera. Quer dizer, é este cenário de antecipar o mais rapidamente possível a descoberta do talento, né? Com Do certeza. cidadão. Com certeza. É disso que a gente está falando. A gente está falando. Eu tenho um caso real, que eu conversei com o Ruben semana passada. O Ruben é o CEO do Meu Futuro Digital. De um jovem que ganhou a Olimpíada de Matemática, se não me engano, 6 vezes, e ele estava trabalhando de caixa num supermercado, né? De forma nenhuma desvalorizando a Não, profissão não, de sim, caixa. não Mas tem essa ele é um frescura potencial assim. gigantesco. Sim, sim, Potencial de estar trabalhando numa, sabe, criando soluções, etc. E ele não teve a oportunidade de entrar num curso de tecnologia para poder seguir uma carreira. Então, sim, hoje ele foi descoberto graças, né, ao trabalho do Meu Futuro Digital, e ele já entrou numa grande multinacional, está trabalhando com software e está sim, criando as soluções que vão ser usadas aí sim, pelas novas gerações sim, e nossa também, né? Então, a gente não pode, Magravite, perder esses talentos sim, para o crime, para as drogas, né? sim, sim, Que aí sim, o caso que o Buiú, a gente conversa, fala, Bruno, se a gente não traz essa molecada, eles se perdem, sim, né? Porque sim, o outro caminho ele é muito sedutor, ele é de curto prazo, né? Então, eu acho que esse é o trabalho que encanta a gente e que me fez, por exemplo, né, lá atrás, sair da Microsoft, né, quando eu estava trabalhando lá, e falar, cara, eu quero uma coisa com mais propósito. Eu acho que dá para a gente trabalhar com problemas que tenham uma conexão maior com a sociedade, né? Digamos que é aquele que você estica o braço e soluciona, né? Porque quando você está numa grande empresa que tem todos os méritos de criar valor, Uhum. os caras inventaram uma tal de internet, quer dizer, a gente não Opa, pode tirar o valor de tudo isso. Mas algumas pessoas são um pouco, digamos, eu acho que você é bem assim, eu sou um pouco assim, são muito irritadiças na busca da solução mais próxima da gente. A gente não quer que o sistema fique pensando como vai resolver. Ó, vamos resolver essa parada logo aqui. E sim. isso é talvez o espírito do empreendedor, né, Bruno? Isso é a cara do empreendedor. E o Brasil tem tudo a ver com isso, né? Com certeza. Porque todo mundo tem o seu papel, né, Ah, Magraviti? Poxa, se a gente não tivesse a Microsoft, não estaríamos nem falando aqui pelo Skype, por exemplo. sim, Né? sim, Então, sim. as grandes empresas têm o seu papel fundamental de criar soluções, de puxar o avanço sim. tecnológico, mas você tem pessoas que se encontram, talvez por vocação, por chamado, não sei, de falar, cara, eu quero atuar numa outra frente, fazendo a conexão com as grandes Sim, empresas e sim, trazendo elas para perto de um outro público, né? Que eu acho que eu me encontrei nesse papel, sim. junto com a Renata, junto com o Flávio. E você, amigo internauta que acompanha o nosso programa, inclusive, eu quero mandar um abraço para o Antero, de Portugal, que assiste muito e acompanha as startups que temos apresentado aqui, né? Que é muito importante que nós entendamos esse cenário que o cidadão e o empresário pode apoiar para o crescimento do país, né? Porque isso efetivamente é a economia dita circular. Porque esse menino que era o caixa do supermercado, né, no caso,
que acontece? Ele indo para uma outra função que o faça feliz, proporciona a oportunidade dele olhar para trás, ver da onde ele veio e, ao mesmo tempo, prestar esse serviço para alguém e puxar uma nova pessoa, tirando do caixa do supermercado, que é muito importante. Eu que fico na fila da terceira idade e sei como é importante que alguém sorridente nos atenda, mas que é uma pessoa adequada para ser caixa de supermercado, outro para ser motorista do Uber, né? Outro para ser médico, outro para ser engenheiro, outro para ser pastor. A vida é construída nessa diversidade planetária, que é aquilo que o programa Sustentabilidade busca apresentar para você que nos acompanha toda semana. Bruno, fala qual seria o seu sonho de médio e longo prazo. Olha, Gaia. eu acho que para a Gaia, a gente gostaria muito de crescer em escala, né? Eu acho que esse é nossa grande visão. Eu gosto de dar um exemplo, que a gente gostaria de ser o Duolingo da robótica educacional, da alfabetização tecnológica. Sim. Duolingo é aquele aplicativo de ensino de línguas, né, da Corujinha, que hoje domina o mundo inteiro, né? Tem uma didática incrível, funciona em qualquer celular. Então, o nosso grande sonho aí de longo prazo é desenvolver a nossa plataforma tecnológica, que hoje já contém os vídeos, nosso material, para que isso possa ser utilizado, por exemplo, por um professor em Manaus, no Nordeste, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, por exemplo, para democratizar o acesso a uma educação tecnológica e científica. Sim. Supondo que eu me torne o presidente da República na próxima eleição, né, da qual eu, obviamente, não vou concorrer, e eu escolho você no lugar do Marcos Pontes para ser o ministro da Ciência e Tecnologia, o que você faria pelo país? Caramba, essa pergunta é de 1 milhão de reais, né? Olha, eu acho dentro que... das condições e como é a estrutura, porque às vezes as pessoas dão sugestões que são ótimas, não tem como aplicar, né? O que seria aplicável no teu cenário? Assim, colocando no meu lugar, né, hoje um cara super jovem, né, ministro aqui. Hoje, o que eu enxergo, a gente precisa de investimento em pesquisa de base, que eu vejo uma coisa aqui muito na USP, que é um tipo de pesquisa fundamental que demora para ter resultados. Pesquisa de base é quando você investe, por exemplo, em bolsas de graduação para você fazer pesquisas. Por exemplo, vamos estudar a efetividade do uso de robótica educacional com crianças da periferia. Qual que é o impacto disso? Sim. Quantas realmente avançam ou não avançam? Sim. Qual é o parâmetro perfeito, tá claro. Para você, de alguma forma, conseguir medir isso, que é muito caro você fazer esse tipo de pesquisa, porque é uma pesquisa que leva anos para você vai ter que acompanhar o jovem, né? Então, eu gostaria que a gente conseguisse ter um ministério, né? Uma coisa que tivesse uma visão talvez de mais longo prazo. E aí, do outro lado, eu vejo um papel muito importante de incubadoras e aceleradoras nesse processo de inovação do país como um todo, né? Então, eu gostaria muito de ver um sistema unificado de inovação e empreendedorismo e conseguisse conectar incubadoras de todo o Brasil. Meu mestrado é em incubadoras, né, de base tecnológica e negócios de impacto. Então, eu acho que a Gaia, por exemplo, surgiu de dentro de uma incubadora da USP. Foi lá que eu conheci a professora, eu cheguei no mestrado, conheci o Alexandre, etc. Então, eu acho que é muito importante esses mecanismos de inovação que atuam ali na base da pirâmide, que a gente está pensando em um efeito sistêmico. Sim, né? sim. Semear a terra. Semear a terra, exatamente. E eu acho que, você coloca as três aqui, né? Tu falou em pesquisa de base, esses mecanismos de inovação de base da pirâmide, e um capital de risco para inovação Sim. de base de novo.
que é Engraçado, na incrível, boca do funil. é incrível conversar com você, é gostoso para mim, né? Porque você vai falando e vem à mente, antes de você falar, eu pensei, puxa, Israel tem 7 bilhões de dólares em fundo de risco de tecnologia, ou seja, se não der nada certo, jogue no lixo 7 bi. Só, tá? E você estava falando, eu pensei, puxa, mas aí tem que ter um capital de risco aí, né? Nesse cenário. Bom, você veio e falou antes desse. Ou seja, há uma lógica, digamos, administrativa, cultural e social nesse cenário que a robótica nos concede, nos obrigando a enxergar o mundo de outra forma, né, Bruno? Uhum. Que no final acho que é isso. Acho que talvez o papel da Gaia é fazer com que, no final das coisas, as pessoas entendam o mundo de outra forma. Exato, porque nesse microcosmos, né, que eu tenho nas minhas limitações hoje aqui que eu vejo, a gente tem como mudar as coisas, sim. Agora, é necessário um trabalho de longo prazo, né? Então, eu posso colocar o meu exemplo. Poxa, como é que você faz com que alguém que saia de uma universidade ou de um programa de aceleração, de um programa da periferia, e esse cara dedique o tempo dele em criar soluções inovadoras para problemas complexos? Você vai ter que ter um capital, porque talvez de 1.000 startups, 10 vão sair arrebentando. Só que você tem que ter essas 1.000, Sim, né? Então, sim, tem que ter uma visão de, poxa, alguém tem que assumir esse risco, sim, e aí eu vejo que, poxa, talvez o governo seja esse principal ator, porque não é lucrativo isso no curto prazo, sim, né? sim. É um trabalho sistêmico, mas aí nas minhas limitações eu traria esses 3 pontos, né? De bate-pronto, assim, aqui foi o que eu consegui pensar. Nós entrevistamos aqui o Bruno Trivelato, da Gaia, que falou sobre a empresa dele, uma das 600 escolhidas num grupo de aceleração da Fundação Getúlio Vargas, que desenvolve robótica para ensinar crianças a se tornarem homens. Bruno, muito obrigado pela sua entrevista. Magraviti, eu que agradeço aqui a participação e conte sempre com a gente aí no que precisar. E manda um convite para o Buiula. Com certeza, né? Ele vai estar Tá aqui bom? nos próximos programas, certeza. Tá bom. Nós encerramos mais essa edição do programa Sustentabilidade, trazendo educação, aquilo que o mundo todo precisa. Um abraço e até breve.